Irashamase, meu povo, muito bom dia. Sandiola chegando aqui. E hoje mais uma caminhada. Hoje eu vou falar sobre o poder da recorrência, que é uma das coisas mais subestimadas que existe no planeta. Eu vou te mostrar que essa pode ser a chave que está faltando para você poder chegar em lugares maiores, para você poder ficar rico de verdade, ganhar muito dinheiro, para você poder crescer, para você poder abrir sua mente aí para chegar em lugares novos. Então, muito bom dia, vamos chegando aqui. Para quem não sabe, eu estou fazendo esse projeto aqui de caminhadas. Então, venho caminhar de manhã aqui perto de casa. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então é relativamente seguro andar com a câmera na mão aqui. E eu decidi, pô, tô caminhando de manhã, tô aqui fazendo uma hora de caminhada aí várias vezes por semana, durante a semana. Por que não usar esse tempo para produzir alguma coisa útil? Como se a gente estivesse aqui junto, conversando, né? Fazendo a caminhada juntos aqui. Então eu comecei essa série aí, e esse aqui, se não me engano, é o 6º vídeo já. Então bora aí, espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, se inscreve no canal, deixa um like, manda uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz de saber, ok? Então hoje o tema, ele basicamente é um tema que a gente vai ir além. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre recorrência. Por que as pessoas elas normalmente não enxergam isso? E como que perceber isso, saber disso, faz com que você consiga ter um resultado assim absurdo, fora do sério, tá? Eu até trouxe uma cola, um papelzinho que eu vou usar para meu exemplo aqui e vou usar para explicar o conteúdo aqui. Então, olha que doido isso aqui. Vamos trazer uma informação aleatória. Em 2022 foi pago o maior valor de loteria do mundo, tá? Foi pago na época, quem ganhasse na loteria aqui nos Estados Unidos, se não me engano era o Super Bowl, o Powerball, alguma coisa assim. É tipo a Mega Sena, tá? Pra quem eu não entendo nada de loteria, mas beleza. O prêmio foi de 2 bilhões de dólares, e meu Deus, é muito dinheiro. Você pensa assim, 2 bilhões de dólares deve dar o quê? Uns 10, 11 bilhões de reais para um prêmio de loteria? Interessante, né? O detalhe foi uma pessoa ganhou, um cara ganhou sozinho. E ele tinha duas opções, olha que doido isso. Ele poderia sacar tudo à vista, só que se ele sacar à vista, o valor não ia ser 2 bilhões, ia ser metade disso, menos da metade, ia ser 997 milhões, ok? Ou ele poderia receber os 2 bilhões em 30 anos. Então ele receberia 2 bilhões em 30 anos. E aí vem um negócio interessante, né? Ele começaria ganhando 30 milhões ali no primeiro ano, no segundo ano 32, e aí ia aumentando. Uma vez por ano ele ia ganhar ali seus 30, 40, ia subindo até chegar lá em 100 e tantos milhões por ano ao longo desses 30 anos. E o que foi interessante? Ele optou por receber menos da metade do valor à vista. Eu te pergunto, qual que você escolheria? Você receber à vista ou picadinho? Porque assim, vamos até pensar, né? Dependendo da idade da pessoa, vamos dizer que a pessoa tem 70 anos. Cara, não faz muito sentido você querer receber isso durante 30 anos. Beleza, concordo, faz sentido total. Eu com 42 aqui, 40, 50, 60, 70, pô, estaria com 30 anos garantidos aí por muito tempo. Provavelmente eu iria nessa segunda opção, o valor todo, mas eu iria querer receber picado ano a ano. Até porque isso já reduz a chance de problemas financeiros que acontecem com os ganhadores de Mega Sena, né? Tem uma pesquisa que diz que a maioria dos ganhadores de Mega Sena ficam mais pobres do que eram antes. Não de Mega Sena, tá? De loteria como um todo. Quer dizer, a pessoa ela ganha um monte de dinheiro, mas ela gasta o dinheiro e ela fica sem. É a mesma coisa que acontece com um jogador de futebol, é a mesma coisa que acontece com atletas no geral, artistas que estavam em alta e de repente a carreira dá uma guinada ali, ela deixa de receber e de ganhar o mesmo tanto. Então a gente vê que é um padrão recorrente e é justamente esse o nosso tema.
que como que eu posso fazer para poder crescer, para poder ter dinheiro, para poder sempre estar rico, estar bem e não ter essa coisa inconstante. E eu vou dizer isso de um ponto de vista assim que eu sei que funciona muito. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais jovem, eu morava na casa dos meus pais. Eu saí dos meus pais quando eu tinha 18. Foi 18 para 19, quando eu fui para o Japão, né? Eu fui embora do Brasil e saí da casa deles. E era interessante morar com meus pais, porque primeiro era muito bom morar com eles são muito gente boa, tranquilos e tal. Ao mesmo tempo que meu pai, ele tinha ali algumas coisas bem doidas financeiramente, né? Porque ele trabalhava como corretor de imóveis. Ele sempre foi comerciante, mas chegou uma época que ele virou corretor de imóveis e ele começou a trabalhar muito com isso. E trabalhar como corretor era muito bom, porque ele vendia imóveis comerciais e às vezes podia fechar comissões maravilhosas. Só que do mesmo jeito, às vezes ele podia passar 3 meses, 6 meses, 1 ano sem fechar comissão. Não lembro se chegou a 1 ano, mas passava às vezes vários meses sem fechar comissão. E isso era muito ruim, porque basicamente a gente não tinha essas entradas constantes acontecendo. E esse foi um grande aprendizado, né? Que se eu quiser construir uma renda, eu preciso criar uma máquina de dinheiro, sabe? Partes mecânicas se movendo que gerem todo mês um dinheiro. Porque as contas elas saem todos os meses. Eu já falei disso numa outra caminhada, mas vou trazer de novo, às vezes você não viu. O maior aprendizado que eu tive na vida adulta foi que quando eu quero ter dinheiro, eu preciso gerar renda recorrente. Não adianta ganhar tudo de uma vez. A chance de você ficar sem é muito grande depois, ok? E todas as vezes que eu desafiei esse princípio, eu perdi. Todas as vezes. Porque olha que interessante, mesmo aprendendo isso, alguns momentos da vida eu fui contra isso. E todas as vezes que eu fui contra isso, eu me fudi. Fiquei sem dinheiro, fiquei sem o dinheiro que eu gostaria ou poderia ter. E aí então eu trago de novo aqui e vou trazer de novo para você várias vezes. Você precisa de recorrência. Recorrência. Esse daí é a palavra que faz você poder crescer, você poder chegar mais longe, você poder ter mais grana. É recorrência, ok? Então deixa eu te explicar um conceito simples que a primeira vez que eu ouvi, eu achei um absurdo, eu não acreditei, eu achei que era uma mentira. Mas conforme eu fui estudando a matemática por trás disso, eu adoro matemática, não sou tão bom quanto eu gostaria, mas eu gosto muito. Olha uma poltrona, eu joguei uma poltrona fora aqui. Está feinha. Quando eu fui entender o conceito, eu falei assim, caramba, isso aqui é muito legal. É muito legal. É assim, ó, tem dois jeitos, duas historinhas aqui. Primeira historinha, dizem que o cara que inventou o xadrez, quando ele fez a invenção do jogo, e o rei lá da região dele achou aquilo maravilhoso e falou assim, nossa, essa invenção é tão incrível, como que a gente pode te pagar por isso? Queremos te dar um prêmio. E o cara falou assim, rei, não precisa me dar muita coisa não, posso pedir, sei lá, eu gostaria de receber em trigo, que antigamente, né, trigo era uma moeda importante na Europa. Aí o rei falou, claro, quanto de trigo você quer? Aí ele colocou o tabuleiro de xadrez na mesa, tem 64 casinhas, né? Ele falou assim, ó, se a gente puder colocar um grão de trigo na primeira casinha, na segunda casinha a gente põe 2, a gente põe o dobro. Na terceira casinha a gente põe 4 e aí a gente vai dobrando até o final. É isso que eu quero, rei. E o rei falou assim, tranquilo, meu Deus, que pedido simples, né? Você poderia pedir mais coisas. Ele falou, não, só isso aqui para mim tá ótimo. Só que mal sabia o rei que aquele pedido ali tinha um problema matemático muito grande. Porque é o seguinte, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e aí vai. Só que quando você chegar, deixa eu puxar aqui o número que eu vou te falar exatamente, cara. Olha que loucura isso. Quando você chegar na última casa,
64ª casa, você teria, olha que loucura, 18 quintilhões de grão de trigo. De grãos de trigo. 18 quintilhões. O que é quintilhão? Bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Doido isso, né? Você teria muito trigo. Você teria trigo de um jeito assim que daria para você sustentar cidades. Sei lá, o quanto que pesa 18 quintilhões. Essa seria até uma pergunta boa aqui. Mas o ponto todo que a gente quer trazer aqui é o poder de você dobrar as coisas, tá? É o poder de escalar a coisa. É o poder de simplesmente criar uma projeção geométrica, né? Uma progressão geométrica. Uma projeção ou progressão? Tá aí uma pergunta boa para a gente fazer aqui pro chat. Deixa eu fazer 2 perguntas para ele. Chat, 18 quintilhões aí de grãos de trigo dá quantas toneladas? E a palavra certa é uma projeção geométrica ou uma progressão geométrica? Bom, e aí qual que é o ponto todo que eu quero trazer aqui? É quando eu entendo esse conceito, esse princípio, 18 quintilhões dariam 738 bilhões de toneladas. Que loucura, cara. Quer dizer, o que começa com um grãozinho simples e dobrando, o negócio vai ficando louco. É progressão geométrica. É o contrário, né? Contra-intuitivo, a palavra certa. Progressão. Então, o que eu quero que você tenha consciência aqui? O poder de multiplicar. O poder de multiplicar que seja por 2, sabe? Isso muda o jogo. Isso faz com que você consiga chegar a resultados muito maiores. Simplesmente porque faz com que os números cresçam, sabe? Vamos esperar o cachorrinho tão bonitinho. Hello. Morning. Então, quando eu entendo esse conceito, o mundo muda. Ai, Sam, mas isso aí é muita coisa, é fora do padrão. Calma, vou trazer uma coisa pior para você. Por isso que eu trouxe um papelzinho aqui, ó. Trouxe um post-it, que é da mesma cor quase do meu chapéu, né? Eu adoro post-it, né? Tem post-it colado para todo lugar. É um negócio doido. E quando eu li o estudo das 42 dobras do papel, eu fiquei mais abismado até do que do xadrez, do tabuleiro de xadrez e o trigo. Ó, se liga nisso, ouve isso aqui. Se eu pegar um papel, tá? E eu dobrar ele na metade, faço uma dobra, eu vou ter ali uma espessura que é o dobro da espessura anterior que eu tinha. Então, se ele é fininho assim, se eu dobro ele no meio, ele vai ter aí uma espessura maior. Mas olha que interessante, se eu dobrar um papel normal, papel comum, tipo um post-it, se eu dobrar 10 vezes, e aí eu já vou deixar claro que existe um limite no máximo de número de vezes que você consegue dobrar. Se eu não me engano, o recorde é 8, tá? O recorde é 8. Eu vou ter um problema, porque se eu fosse capaz de dobrar 10 vezes, esse barulho, né? O pessoal tirando lixo aqui. Vou passar aqui, o silêncio. Morning. Então, o ponto todo é assim, ó. Se eu fosse capaz de dobrar um papel 10 vezes, o que fisicamente é impossível, já vamos deixar claro, mas só para a gente ter em termos matemáticos aqui, ele daria 10 centímetros de altura. Então, comecei com um papel fininho, dobrei ele 10 vezes, dobrei ele pela metade 10 vezes, eu ficaria aí com 10 centímetros de altura. Se eu dobrasse ele 30 vezes, eu teria 107 quilômetros. 107 quilômetros. Tem noção que é isso? Mas calma, piora. Se eu dobrasse ele 42 vezes, eu teria uma altura suficiente desse papel para eu chegar até a Lua e passar da Lua. Eu teria mais de 440 mil quilômetros de altura desses papéis. Olha que loucura isso. Mas não dá para dobrar. Mas pensa que assim, ó, cada vez que eu dobro, como se eu dobrasse o número de papéis em cima.
um papel, dois papéis. Se eu fizesse 42 dobras, eu teria 440 mil quilômetros de altura de papelzinho empilhado. Você tem, cara, é a teoria das 42 dobras, não é a teoria, né? É a regra, é matemática, é uma multiplicação básica. Se você não acredita em mim, pede para o seu chat GPT, pede para o seu Google. O ponto todo aqui que eu quero trazer aqui é o seguinte, cara, que loucura isso. Como que um papel tão fininho e relevante, se ele é dobrado, a largura dele 42 vezes, ele é capaz de chegar na Lua. Isso me traz o conceito que eu quero defender aqui hoje nesse vídeo, tá? É que tudo que você consegue fazer na sua vida e você consegue fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e cada dia um pouco melhor, e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo, a probabilidade de você ter um resultado grandioso, ela é muito relevante. Ao contrário do que normalmente a maioria das pessoas pensam. A maioria das pessoas pensam que assim, se eu fizer e fizer muito bem feito logo de cara, já vai dar certo. É o conceito dos perfeccionistas, né? O perfeccionista, ele demora muito para fazer a primeira vez, porque ele quer que a primeira vez já saia perfeito. Quando eu acredito num conceito onde faz, e faz de novo, 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 trocentas vezes, porque uma hora isso aí vai ficar muito bom. Você vai ganhar na repetição, você vai ganhar no volume, você vai ganhar ali na recorrência, no fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Isso vale para dinheiro, isso vale para habilidade, isso vale para competência, isso vale para um monte de coisa. E é exatamente aí que as dobras vêm, é exatamente aí que você poder crescer vem. Porque olha que louco isso, eu já vi pessoas assim, que às vezes não tinham muito conhecimento, não tinham muita competência, mas que tinham resultados gigantescos. Até porque, se você parar para pensar, ter dinheiro, ter sucesso em algum nível, não depende muito de inteligência. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que não têm dinheiro, que estão todas ferradas, sabe? Que estão com a saúde cagada, que estão com a família desmoronada e por aí vai. E são inteligentíssimas. Só que são intelectualmente inteligentes, mas não necessariamente elas têm resultado positivo na vida. O que um resultado positivo na vida ele depende muito? E aí que vem a grande sacada aqui. Um resultado positivo na vida no geral, isso não sou eu que diz, tá? É uma regra da biologia, ele tem a ver com um conceito, que é quão rápido você se adapta. Na natureza, aquele animal, o ser que se adapta mais rápido, é o que consegue evoluir mais rápido, é o que consegue reproduzir e consegue continuar ali. Então, evolução, resultado, sucesso tem a ver com adaptabilidade. Adaptabilidade. E o único jeito de você se adaptar de verdade é você fazer, testar qual foi o resultado, melhorar um pouquinho, fazer de novo, testar o resultado, melhorar um pouquinho, testar, fazer de novo e vai melhorando o resultado e vai repetindo. É por isso que fazer várias vezes a recorrência é de longe o melhor resultado. Porque como você faz várias e várias e várias e várias e várias vezes, você tem vários testes, você vai se adaptando, você vai ajustando e quando você vai ver, você já teve um resultado grande. Primeiro. Segunda coisa, tudo que você puder construir, que você for pago mensalmente, isso é muito bom. Tudo que você construir, vou falar de novo, que você for pago mensalmente, isso é muito bom. Por quê? Porque isso te dá recorrência. E recorrência é o que a gente já falou aqui, que deixa as pessoas ricas. Só que não adianta só ser recorrente a mesma coisa. Ela precisa ser recorrente e escalável. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de aumentar isso. Porque se parar para pensar, um salário ele é recorrente. Você recebe todos os meses, 12, 13 vezes no ano. Só que é difícil ficar rico com um salário, a não ser que seu salário seja muito alto. Então, o ponto todo é, se eu conseguir ter recorrência e ao mesmo tempo eu não tiver um limitador de vezes que eu faço aquilo, o negócio cresce. Por que eu estou falando isso? Porque eu, já há algum tempo, eu venho falando para os meus alunos que eu acredito num novo movimento que vai acontecer no mercado brasileiro, tá? E eu já estou avisando todo mundo,
e tô chamando a atenção, falando assim, olha para isso aqui vai ser grande, isso vai ser bom, fica de olho, fica de olho, fica de olho. Algumas pessoas estão ouvindo, estão se adaptando e estão querendo fazer essa jornada. Que é o quê? De tempos em tempos o mercado brasileiro ele muda totalmente. Eu, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano tem 22 anos. Cara, eu já fiz de tudo. Eu já vendi pelo Orkut, e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Se você puder imaginar, eu já fiz um pouco. Qual que é o ponto todo? 2019, 2020, começou a era dos cursos online. Então, foi aí que surgiu muito guru na internet, muita gente que ganha muito dinheiro, 50, 100, 200, 300 milhões de reais vendendo cursos online. Fantástico, maravilhoso. Eu fiz muito dinheiro vendendo curso online, é muito bom, é um excelente negócio. Por quê? Porque ele é escalável. Então você grava um curso uma vez e você pode vender um curso, 0 cursos, né? Um curso, 10 cursos, 100 cursos, 1.000, 10.000, 50.000. O número não tem um limite, ele escala quando tiver que escalar. Por quê? Simplesmente você não depende. Deixa eu voltar para cá porque os carrinhos estão tudo reunidos ali. Os carrinhos de cortar grama, tá um barulho para vocês. Então, o número, ele não tem um limite. Você multiplica por quanto você quiser e aguentar. Então, é muito bom o negócio. Só que teve um porém, né? Agora vamos pensar assim na economia brasileira. Você que vive no Brasil pode até me confirmar. O Brasil, ele não tem a mesma renda que ele tinha lá em 2012, 2015, sabe? Não tem. Eu tenho negócios no Brasil há muitos anos, há mais de 20 anos, mais de 22 anos, tem mais até do que isso. Abri meu primeiro negócio, tinha 18 anos, minha primeira empresa. Mas o ponto todo é que assim, a renda do Brasil ela é muito instável, principalmente quando você vende algo não essencial. Tá? Não é essencial, não é comida, não é abrigo, não é básico para a pessoa sobreviver. Então ela consegue não ter urgência para isso. Então qual que é a percepção que eu tive assim ao longo dos últimos tempos? 2012 foi um ano muito bom. Nossa, eu lembro que foi um ano que, meu Deus do céu, vendia muito. O dólar ainda tinha um preço bem páreo assim com R$1, 2 e pouco, mais ou menos, se eu não me engano. E os cursos vendiam muito, porque as pessoas, para elas fazerem cursos de desenvolvimento humano, geralmente ela tem que estar com tudo pago, né? Ela não pode estar devendo o olho da cara e pegar e botar uma grana para se desenvolver. Então, naquela época a gente vendia muito, o mercado cresceu muito, eu cresci muito, eu era o maior do Brasil em termos de institutos que promoviam o desenvolvimento humano. Só que aconteceu uma coisa interessante. O tempo veio esse boom dos gurus, né? Dos cursos online, o negócio escalou, gerou milhões, o pessoal comprou Ferrari e foi morar numa mansão e tudo mais. Só que isso meio que deu uma baixada. Eu sei, eu conheço os números do mercado, eu sei os meus números. O mercado ele não é mais o mesmo, ele não vende mais do mesmo jeito. O mercado digital, ele deu uma mudada, tá? Ele ainda existe, ainda tem curso, a gente vende bem ainda, mas não era igual foi 2020, 21, 22, por causa da pandemia, por causa da economia, por causa de concorrência, N causas. Mas não é mais o mesmo. E também veio um outro problema. Você lembra a história da loteria? Que o cara ganha tudo de uma vez, a chance dele perder, gastar tudo aquilo é grande. Porque qual que é a psicologia por trás disso? Se esse mês eu ganhei um negócio, eu ganhei, sei lá, 100 mil. O meu inconsciente, minha mente pressupõe que daqui a pouco, no mês que vem ou no outro mês, eu vou ganhar 100 mil de novo, e no outro mês eu vou ganhar 100 mil de novo, mas não vou. Porque existe um super trabalho. Quando a gente pensa em formato de mercado, você olha para o formato que a gente mais usava, que era o lançamento, aquele que tinha 3 dias de evento, você assiste aí, depois a gente abria vagas e tudo mais, que é um formato bem legal, eu gosto muito. Esse formato, ele ficou um pouco, primeiro, manjado, todo mundo sacou o que significa isso. Até por ele, ok, isso não é um problema.
porque eu já assisti vários lançamentos, eu conhecia lançamento e eu comprei o lançamento porque é muito bom, o formato é muito bom. O problema do lançamento é que geralmente quando você faz um deles, você precisa vender um produto com um preço um pouco mais alto, porque a produção, a equipe, o trabalho envolvido em fazer isso daí é muito grande, cara. Eu fiz 35 lançamentos, se eu não me engano. Fiz lançamento pra caramba, como expert, tá? Como expert. Fora a produção que eu participei de alguns outros, não foram muitos, tá? Mas eu participei de alguns outros. Então vou dizer que eu tenho aí meus 45, 50 lançamentos. E eu vou dizer um negócio, dá muito trabalho, cara. Quando acabava o lançamento, eu juro, eu queria tirar férias, eu queria deitar e ficar 3 dias dormindo. E cansa muito. Para todo mundo, tá? Para a equipe, para quem está coordenando tudo, para o expert. E isso daí, ao longo do tempo, ele é bom. Só que você, por exemplo, fazer lançamento todo mês já não funciona tão bem. A gente fazia de mês sim, mês não, de 2 em 2 meses. Era bem cansativo, então você tem que manter muita disciplina. Mas não é uma coisa que você consegue manter o tempo inteiro. Já fica a dica aqui para você. Realmente é bem puxado. Então, qual é o formato que eu acredito que por causa do mercado e por causa do ritmo e da qualidade de vida que isso gera, é o melhor de todos? É o mercado de assinatura recorrente. Olha que louco, assinatura recorrente. O que é isso? Vem aqui comigo, deixa eu te explicar isso. Imagina o seguinte, imagina que você tem um produto que custa barato, tá? Custa, por exemplo, R$30, R$29, né? 27 reais, 47 reais, vamos pôr um número redondo, vai para ficar fácil. Vamos pôr 50 mango, ah, 50 reais. Não é, para quem compra, pô, 50 reais dá para comprar, não é coisa de outro mundo, né? Então, numa sociedade onde as pessoas elas estão mais endividadas, que nem o Brasil agora, tem números disso, um produto que você tem um baixo ticket é um bom produto, um produto ótimo, você consegue dar giro nele, mesmo com a pessoa não tendo muita grana para poder gastar, poder investir. Beleza. Segunda coisa, ele custa por mês, isso. E quer dizer que a pessoa não tem uma mega obrigação, um contrato, que se ela assinar agora ela vai ter que passar X meses, senão ela vai ter multa. Não, pessoal, ninguém gosta disso e ótimo, tá? Eu como consumidor também não quero. Então tem um modelo interessante aí. Só que aí vem um terceiro ponto. Essa pessoa, todo mês, ela está ali dentro da comunidade, ela paga isso mensal para você. Então, para nós, criadores de conteúdo, nós que somos experts, ou você que quer se tornar um, você, por exemplo, se você tiver 1000 pessoas no seu grupo, na sua comunidade, na sua assinatura, te pagando 50 reais por mês, a matemática é simples, você tem 50 mil reais todo mês. Aí vamos pensar assim, 50 mil reais para você hoje, seria um salário legal? Seria um salário ok? Dá para viver? Talvez tem gente que vai falar, meu Deus, é maravilhoso, tem gente que fala, ah, ok, não, nem 10 mil dólares. Só que pensa assim comigo, para você ter um grupo com 1000 pessoas, não é fácil, tá? Leva um tempo, você tem que construir, não é do dia para a noite. Só que a partir do momento que esse grupo vem crescendo e vem chegando num número desse, por exemplo, você começa a ganhar uma grana legal, você como expert, seu público paga um valor que é acessível e se você faz entregas de qualidade para o seu grupo fica fiel e eles crescem, eles têm resultados. E isso vai fazer duas coisas. Primeiro, vai fazer com que eles gerem testemunho. Então eles vão testemunhar, eles vão dar ali testemunhos, vão falar para as pessoas sobre os resultados que eles tiveram. E isso é a coisa mais valiosa que existe no mercado. Segunda coisa que vai acontecer, automaticamente os que alcançam os resultados, eles vão querer dar o próximo passo, eles vão querer mais. E aí eles vão pedir para você, Sam, tem mais alguma coisa que dá para fazer para crescer mais?
Pô, dá para ir para um próximo passo. E você pode oferecer para eles, criar para eles um produto mais caro, um produto que vai além. E isso é maravilhoso, porque de repente com 1000 pessoas, e talvez 1000 seja muito para você ou seja pouco, mas com 1000 pessoas você consegue ter margem para poder crescer e ir além. Isso é muito legal, sabe? Pô, 1000 pessoas, você faz post na internet que às vezes tem bem mais de 1000 views. Imagina você conseguir juntar isso aí dentro de um grupo. Então foi isso que eu comecei a investir nos últimos tempos. Eu vi essa tendência aqui no mercado americano. Eu vi essa tendência em vários lugares do mundo, tá? E basicamente dá para fazer resultados grandes. Eu testei, eu pus em prática, eu gostei. A gente lançou o acelerador de autoridade e a gente já passou em menos de um mês, faltam aí 4 dias para completar um mês, ele já chegou a 43 pessoas. 43 pessoas. A gente vende ele por 160 por mês, 160 reais mais ou menos. Ele está em dólar. Eu estou mudando a plataforma. E, cara, olha que coisa bárbara. Quer dizer, ele já gerou aí, só fazer a conta. Se você for 100 reais por mês vezes 40, entendeu? Já começa a fazer volume. E isso é muito legal. Eu já tive um programa assim antes, lá atrás, só que antes a tecnologia não era a mesma. Acredite. Estou falando de coisa de 12 anos, 13 anos. Eu tinha um programa anual PAS da minha empresa, que a pessoa podia vir e fazer todos os cursos e pagava por mês pra gente. Era maravilhoso. Mas era tudo presencial, então não escalava muito, tinha limite de sala. Hoje, a tecnologia é maravilhosa. Por que eu estou falando disso? Porque assim, ó, imagina você ganhando 50 mil reais por mês, tá? E o que você tem que fazer é fazer 2 lives por semana para o seu grupo. Você tem que entrar uma vez por dia e responder mensagem das pessoas. Você tem que produzir, colocar os seus cursos que você já tem ou você vai gravar dentro dessa plataforma e ir colhendo o feedback do grupo. Eu, particularmente, adoro cuidar de um grupo. Eu gosto. É uma das coisas que eu mais gosto, assim. É ir lá, trocar ideia com as pessoas, saber o que elas estão com dificuldade, criar coisa nova, botar ali, ajudar a resolver problema do grupo. Eu adoro fazer isso. Tem que ver se isso tem a ver contigo. O que isso te dá em troca? Você consegue ganhar uma grana, tá? Cobrando um ticket acessível. As pessoas que participam mesmo, elas conseguem ter muito crescimento. Então, para o cliente é a melhor dos mundos. E a beleza é que você consegue ter um estilo de vida muito bom. Você, sei lá, você faz igual eu, você fica 1 hora igual idiota aqui andando, a ponto de falar, vou aproveitar o tempo, vamos pegar uma câmera e gravar. Você consegue tomar café da manhã com a sua família, você consegue fazer isso de qualquer lugar do mundo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não preciso estar no Brasil. Eu podia estar viajando, eu podia estar em qualquer lugar. E pensando nisso, o que a gente fez? Nós criamos uma plataforma, e presta atenção, tá? Essa é a primeira vez que eu vou falar disso publicamente. É um anúncio, primeiro anúncio. Nós criamos uma plataforma para a comunidade. Porque eu, como usuário dessas comunidades, que eu testei todas, você puder imaginar, vou falar uma verdade para você, é uma porcaria tudo que tem no mercado. É ruim, mas é ruim de um jeito. As plataformas não foram feitas para isso, tá? Não foram. Tanto que eu escolhi para poder fazer do nosso projeto que a gente abriu, uma plataforma daqui dos Estados Unidos, que, cara, zero eficiência para o público do Brasil. Tudo em inglês, é em dólar, não aceita real, não aceita Pix, nosso Pix querido, não aceita. E aí eu falei, pô, é tão ruim que eu vou criar a minha. Aí falei para a equipe falou, poxa, dá para fazer. Falei, então vamos fazer. Comecei esse projeto com a equipe e está saindo, tá? Pelo menos vai sair nas próximas semanas. Mas a gente já preparou uma lista de espera. Se você tem interesse em ter uma comunidade e poder produzir para essa comunidade, poder ganhar dinheiro recorrente, poder trabalhar algumas vezes na semana, poucas horas e conseguir fazer tudo isso de qualquer lugar, essa é uma chance grande, tá? Não precisamos pagar nada agora, não tem custo nenhum, a lista de espera. Quando a gente abrir os primeiros testes,
você vai ser um dos primeiros a poder ter uma comunidade aqui. E tá ficando bonito o projeto, cara. Tá ficando muito bom. Eu tô ficando assim até surpreso com a qualidade, o nível que a gente está conseguindo chegar no protótipo final aqui que está saindo. Tá? A comunidade, nossa ferramenta, nosso sistema, ele chama de tribo. Tipo VTHE, tribo. Tem link aqui na descrição. Clica, coloca seu nome ali, preenche ali seu e-mail, que a gente vai te avisar quando ficar pronto a plataforma, quando ela for liberada para você poder criar sua comunidade. E se você quiser ver como é uma comunidade por dentro, vou deixar o link também aqui da minha comunidade, né? Do acelerador de autoridade, em que tem 7 dias grátis para você testar. Okay? Então entra aqui, clica e testa. Vê se você gosta, vê se tem a ver com você, se é o seu estilo, você quer estar junto das pessoas ali, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Pelo menos quem entrou até agora tá amando. E a gente está em contato direto com as pessoas ali e é muito legal perceber isso. Para quem é criador, ter comunidade é muito bonito, porque você pode ver as pessoas crescendo. Para quem é aluno, quer aprender, entrar numa comunidade de um assunto que você está querendo desenvolver é maravilhoso. Eu estou em comunidades como cliente, eu venho aprendendo coisas assim absurdas. Então é uma mistura perfeita, é o próximo passo do mercado. Eu vou deixar registrado isso aqui hoje nesse vídeo porque um dia você vai falar assim, nossa, naquela caminhada que o Sam fez em 2026, ele disse isso e aconteceu. Então tá aí, ó, tá aqui, tá marcado aqui para você saber que eu falei disso. E você tem a chance, né, de ser um dos primeiros aí do mercado a fazer e se destacar ou ficar esperando, porque o conceito, a base toda tá aí. O resultado está aí, a ferramenta está chegando, vem e aproveita. Bom, é isso, meu povo. Ó, seguinte, o YouTube, ele tem um algoritmo muito foda, que ele sabe, através de tudo que você assiste, ele sabe com as IAs do YouTube, doidas daí do Google, ele sabe qual que é o melhor vídeo para você. E ele coloca o melhor vídeo para você, ou é aqui ou aqui, ó. Então, esse vídeo que está aparecendo aqui, segundo o YouTube, é o melhor vídeo para você poder assistir. Então, clica nele aqui, ó, e assiste, porque esse vídeo aqui, com certeza, tem um conteúdo que encaixa perfeito para você. Bom, se inscreve e tchau.